Graças para ativação, estamos aqui com o Eric. Graças para Ativação, tudo bem com vocês? Eu sou o Eric, líder do Ativação Base, Ministério de Adolescentes aqui da EBG. E eu vou estar compartilhando com vocês algumas questões que o Luiz vai levantar aqui. Eu espero que você possa ser abençoado aí com o nosso bate-papo aqui. Esse novo tema foi iniciado hoje, Levante e Anda. E eu te Eric, com o senhor como líder do ministério, como é que foi para escolher esse tema? Então, a gente, juntamente com o pastor Douglas, uma reunião de líderes e co-líderes e também supervisão, a gente começou ali a levantar os temas ao longo do ano todo, e esse tema a gente entendeu que é uma forma de despertar essa geração para que realmente elas se levantem diante de tantas tentações, de tantas coisas que tentam paralisar eles de desfrutar e de viver o melhor de Deus sobre essa terra. Então nós entendemos que a cada semana, a cada mês é uma luta grande dos adolescentes para conseguir vencer tudo aquilo que o mundo tem para oferecer. Então o sentido da gente escolher esse tema Levanta e Anda é para que realmente os adolescentes, essa geração, né, eles possam se levantar, se posicionar e caminhar, continuar caminhando em direção ao propósito que o Senhor já estabeleceu. Então é como se fosse um chamamento de Deus, estendendo as mãos e fazendo com que essa geração se coloque de pé e não se entregue mais ao pecado, se entregue mais aos prazeres, a tudo que Satanás tem tentado oferecer para tirar o foco, mas realmente se levantar, fitar os olhos em Jesus, continuar focado em caminhar em direção à cruz. E cruz aqui fala em relação a propósito, não em relação a um peso que a gente carrega, mas sim a cumprir exatamente tudo aquilo que o Senhor nos chama para cumprir. Então foi nesse sentido que a gente escolheu esse tema, de realmente fazer com que essa geração se levante, se posicione, para que possa não só trilhar os caminhos do Senhor, mas viver e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem preparado para que essa geração viva. Amém. Como que foi o seu processo de conversão? Então, na verdade, eu aceitei Jesus mesmo com, se eu não me engano, 13 anos de idade, 13, 14 anos de idade. Foi na adolescência. Porém, com 1 ano de idade, os meus pais se converteram. Então, eu praticamente cresci na igreja, mas a gente sabe que filho de crente não é crentinho, né? Isso só serve para os peixes aí. Mas eu precisei tomar uma decisão quando eu tive consciência de que é realmente ter uma vida com Cristo, de que é realmente ter um arrependimento, que é voltar o coração para Jesus. Então, quando eu comecei a ter esse entendimento de que era necessário nascer de novo através do batismo nas águas, então sim, eu decidi em um culto na minha antiga igreja ir até a frente e confessar Jesus. Isso depois de 13 anos já vivendo e convivendo a igreja evangélica. Mas, como eu falei, filho de crente não é crentinho, então você adolescente, você jovem que está me assistindo, se você é filho de pastor, filho de alguém que já se converteu faz tempo, mas você não confessou publicamente, você precisa fazer isso, tomar essa decisão para que você possa ter o seu nome escrito lá nos céus, no livro da vida. Você também está dando uma aula de integridade sexual, podia falar um pouco para a gente sobre sua visão sobre isso? Então, falar de integridade sexual é falar de algo que eu precisei enfrentar, né, como vencer pecados nessa área, para poder ter autonomia para ministrar sobre isso. Então a gente entende aqui na EBG que onde você é ferido, é aí que vai nascer o ministério, é aí que você vai ter autoridade para poder liberar cura, para poder liberar restauração sobre outras vidas. Então a gente pode ver o exemplo do nosso pastor, o pastor Marco Aurélio, que teve a sua separação, problema no casamento, e depois o Senhor restaurou, e hoje o forte da EBG é restaurar famílias. Então eu também carrego isso comigo. Então eu entrei nesse vício de pornografia, masturbação, com 11 anos de idade, e eu estendi isso até dentro do meu casamento. Chegou um ponto que eu precisei tomar uma decisão de compartilhar com a minha esposa para que eu pudesse ter acesso à redenção de Jesus. E isso eu acredito que, debaixo da visão da EBG, trouxe uma certa autoridade para eu poder ministrar sobre o tema. Então eu sei o que eu enfrentei para poder vencer, e hoje eu posso estar na posição de poder dar direção para que os jovens e adolescentes também consigam sair disso. Então a gente sabe que é muito desafiador falar sobre isso, sobre santidade, sobre virgindade, sobre sexo nessa geração, porque é uma geração muito depravada. Então cada vez mais cedo os adolescentes perdem a virgindade, eles entregam os seus corpos, né, como prazer para outras pessoas. Isso tem assolado de uma tal forma essa geração que eles não conseguem mais se privar disso.
e se torna algo que consome tanto eles que eles acham que para ser aceitos, que para ser visto, para ser querido, eles precisam se entregar à imoralidade, se entregar à sexualidade, e na verdade não. O Senhor ele deixou para nós algo único, que é a nossa virgindade, e quando a gente entrega assim de forma banal, a gente está entregando assim de mão beijada para Satanás algo que o Senhor nos entregou unicamente, é uma única vez que a gente vai ter a oportunidade de entregar. Então o Senhor ele deixou a virgindade para que a gente entregasse a nossa esposa, o nosso marido, enfim, uma única vez, para que a bênção do Senhor, a proteção dele esteja sobre a aliança. Mas diante de uma geração tão imoral, tão depravada, infelizmente muitos ainda não têm entendimento a respeito desse tema. E em algumas igrejas isso ainda é um tabu, falar sobre sexo, falar sobre virgindade, sobre pornografia. Existem algumas igrejas que têm um certo preconceito em falar esse tipo de palavra em cima do altar. Mas nós damos graças a Deus porque na IBG eles nos oferecem a liberdade para falar sobre esses temas abertamente, porque nós sabemos que esse tema é algo que o Senhor tem restaurado muitos adolescentes aqui através desse curso de integridade, e nós temos visto testemunhos de jovens que conseguem vencer ali cada lição, a cada encontro que a gente tem. A gente libera algumas chaves, aquilo que o Senhor ministra no nosso coração, aquilo que nós aprendemos também na prática, e ver uma vida restaurada, ouvir um testemunho de alguém que conseguiu sair desse vício e voltar o seu coração totalmente para Jesus, isso não tem preço. Então eu enxergo que é uma geração que precisa muito de ministração nessa área, mas eu dou graças a Deus pela nossa casa, a IBG, que tem nos dado ferramentas para ajudar essa geração a se libertar desses vícios. Amém. E o que é adoração para você? O que isso está relacionado à santificação? Então, a adoração, cara, eu acredito que não esteja pautado, como muitos acreditam, a música, a louvores. Na verdade, a adoração é entrega, a adoração é coração. Então, a passagem da viúva, quando a Bíblia fala que os homens que ali estavam, eles deram daquilo que lhes sobravam. Então, eles tinham muito para entregar, eles deram o que sobraram, então aquilo não fazia falta. Agora, quando a viúva, ela joga só algumas moedinhas, mas era tudo que ela tinha. Então, nós entendemos a adoração como entregar tudo. É quando a gente chega diante da presença de Deus, chega em um culto, os ambientes de glória que a gente tem vivido na IBG, e a gente se esquece de quem está do nosso lado, a gente se esquece de todos os problemas que a gente tem para resolver no dia seguinte ou após o culto, e nós decidimos simplesmente nos entregar, nos derramar, rasgar as nossas vestes, tirar a nossa máscara diante da presença do Senhor e entregar realmente o nosso coração, a nossa vida ali como sacrifício. Então essa passagem da viúva, quando ela entrega tudo que ela tem, então eu entendo adoração como realmente entregar tudo que a gente tem. E conforme a gente nos entregamos, né, como a gente se entrega diante da presença de Deus, a gente rasga nossas vestes, a gente se derrama, a gente tira a nossa máscara e revela realmente a nossa natureza diante do Senhor. Eu acredito que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais nós vemos o quanto nós precisamos de Jesus em nós, para que a gente consiga ser fortalecido pela presença dEle, busca a santificação, e assim a gente possa desfrutar da plenitude de vida que Ele tem para nós. Então, adoração nada mais é do que entrega, tudo ou nada. Quando a gente está em cima do altar, a gente entregar realmente o nosso coração inteiramente ao Senhor e simplesmente permitir que Ele toque a nossa vida, nos convença dos nossos pecados e transforme nós através da sua presença.